Quais são as 5 maiores bandas da história do rock? Neste vídeo, eu vou te dizer quais são essas bandas de acordo com o Google e de acordo com o Ricardo Vital. A Tenho Mais Discos Que Amigos fez uma publicação que eu achei muito interessante. Ela perguntou quais eram as 5 maiores bandas de rock de todos os tempos para o Bard. O Bard é a nova ferramenta de inteligência artificial do Google, que chegou para concorrer diretamente com o já famoso ChatGPT. Então, sem mais delongas, vamos conhecer quais são essas 5 maiores bandas de rock da história, segundo o Bard do Google, e no final do vídeo eu vou te dizer se eu concordo ou não e por quê. O Queen gravou 15 álbuns de estúdio, sendo 14 deles lançados antes da morte do Fred e um deles póstumo, e ao todo, entre álbuns de estúdio, ao vivo e compilações, eles venderam algo entre 250 a 300 milhões de cópias ao redor do mundo. O Queen foi incluso no Rock and Roll Hall of Fame em 2001 e o maior público da sua história foi estimado em cerca de 250 mil pessoas aqui no Brasil, no Rock in Rio, em 1985. O Pink Floyd também lançou 15 álbuns de estúdio e vendeu aproximadamente 250 milhões de discos ao redor do mundo. A banda foi inclusa no Rock and Roll Hall of Fame em 1996 e o maior público estimado de sua carreira é de cerca de 200 mil pessoas no Live 8 em 2005. O Led Zeppelin registrou 9 álbuns de estúdio e vendeu cerca de 300 milhões de discos. Eles foram indicados ao Rock and Roll Hall of Fame em 1994 e inclusos no ano seguinte, em 1995. E o maior público estimado foi em 1979, em Knebworth, quando eles abriram e encerraram o festival com cerca de 200 mil pessoas em cada uma dessas apresentações. Os Rolling Stones gravaram nada menos que 23 álbuns de estúdio, venderam mais de 250 milhões de discos, foram inclusos no Rock and Roll Hall of Fame em 1989 e o maior público de sua história também foi aqui no Brasil, em Copacabana, em 2006, com um público estimado em cerca de 1,5 milhão de pessoas. E eu tava lá. Os Beatles gravaram 13 álbuns de estúdio. Eles venderam mais de 600 milhões de cópias ao redor do planeta e foram inclusos no Rock and Roll Hall of Fame em 1988. O maior público estimado foi de 55.600 pessoas no Shea Stadium em 1965. Lembrando que se esse número parece um pouco modesto hoje em dia, ele deve ser analisado à luz da sua época. E é um número bastante importante, bastante grandiloquente, com os Beatles tendo lotado o Shea Stadium e realizando um dos primeiros mega eventos da história do rock. E antes de falar se eu concordo ou não com essa lista, eu quero saber a sua opinião. Então já comenta aqui embaixo se você acha que alguma dessas bandas não deveria ter sido inclusa nessa lista e quais bandas você acha que deveriam ter sido incluídas nessa lista de 5 maiores bandas. Eu concordo em gênero, número e grau com cada uma das escolhas dessa lista. Eu realmente acredito que essas 5 são as mais importantes e mais influentes na linha evolutiva do rock and roll. Claro que você tem todo o direito de gostar mais de alguma banda que não tenha sido inclusa, mas aqui a gente não está pensando em termos de gosto pessoal, a gente está pensando em termos de importância e do quanto cada uma dessas bandas impactou a cultura pop e o próprio rock and roll. Claro que tem outras bandas tão boas quanto essas que poderiam ter sido inclusas, só que essas bandas sofreram influência dessas 5 que foram citadas. É quase impossível alguma banda existir sem ter sofrido alguma influência de alguma dessas 5 bandas. Qualquer banda de rock descende dos Beatles. Se a influência não for direta, é indireta. Mas principalmente nos casos em que a banda opta por um caminho mais pop, com vocais harmonizados, a influência dos Beatles fica muito clara. Qualquer banda que vá por um caminho mais da tríade sexo, drogas e rock and roll, de um rock and roll sacana e malicioso, tem Stones no DNA. Qualquer banda que vá para um caminho mais psicodélico, progressivo, com álbuns conceituais, bebeu na fonte do Pink Floyd. Qualquer banda que se destaque pelo peso, pela técnica virtuosa dos integrantes, pelos solos longos, pelas composições grandiloquentes e pela mistura do rock com outros estilos,
tem o Led Zeppelin na sua genealogia. E qualquer banda que tenha um vocalista carismático, performático e cujas composições tenham um tom dramático, melódico e que flertam com a ópera rock, tem que pagar tributos à sua majestade real, o Queen. É evidente que vários desses adjetivos e dessas descrições que eu acabei de utilizar poderiam ser utilizados para descrever outras bandas dessa própria lista ou das muitas bandas que ficaram de fora. O Queen, por exemplo, por ser um pouco posterior às outras 4 bandas, absorveu elementos de todas elas. E é muito comum que isso aconteça no rock. Mesmo bandas contemporâneas como Beatles e Stones beberam na fonte uns dos outros. Então, é complicado falar de influências quando a gente fala sobre a história do rock. Mas é fato que algumas bandas exerceram um impacto maior sobre a cultura pop e sobre a linha evolutiva do rock and roll. E eu acredito que essas 5 bandas mencionadas são as bandas mais influentes nesse sentido. E pelo visto, o Google também concorda com isso. Vale mencionar que essa pesquisa feita pelo Bard, a inteligência artificial do Google, leva em conta inúmeros artigos escritos ao redor do mundo inteiro por revistas especializadas, jornalistas musicais e críticos. E se você chegou até aqui, eu vou te pedir para, além de se inscrever no canal, continuar por aqui porque tem muito conteúdo bacana. Eu vou deixar uma playlist com alguns vídeos sobre a história do rock e um vídeo sobre a história do Led Zeppelin 4, um dos álbuns mais influentes da história da música. A gente se vê daqui a pouco.